Prezados irmãos, graça e paz, é um prazer estar com vocês novamente. Hoje queremos meditar um pouco sobre o seguinte tema: Mistérios da Fé Cristã. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, te damos graças por esta hora e pedimos ao Senhor que abençoe todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo de forma direta ou indireta. Cuide de cada uma delas e fale aos nossos corações nesta hora, pois assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mistérios da fé. O que é um mistério? Platão diz que o mistério é uma sabedoria ou doutrina da união da alma com o divino. Então, o mistério é a busca pelo transcendente, é a busca pelo sobrenatural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, está escrito: falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. O que Paulo nos ensina é que Deus, ele se revelou, mostrou o que estava escondido a todos nós. Deus nos mostrou o seu mistério. No texto que lemos de Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível relacionar-se com Deus. Sem fé é impossível acreditar que Deus existe. Por isso que dentro desse tema, os mistérios da fé, nós precisamos aprender que temos que partir de um princípio pela fé de que Deus existe, de que Ele é governo, de que Ele cuida, de que Ele está conosco. E dentro desse tema, os mistérios da fé, queremos trabalhar um pouco sobre oração. O que é oração? Eu creio que qualquer criança poderia responder essa pergunta. Falar com Deus. Oração é falar com Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que falar com Deus exige que creiamos que Ele existe e exige de nós também uma prática, porque oração é uma doutrina, é um ensino, é um fundamento das Escrituras Sagradas. Em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, está escrito: E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O ensino desse versículo é que o Espírito Santo do Senhor, que foi nos dado no ato da nossa conversão, vai nos ajudar na nossa oração, porque nós não sabemos orar, nós somos imperfeitos, somos falhos, e o Espírito vai nos ajudar nas nossas orações, usando as palavras do texto, com gemidos inexprimíveis. A oração dentro da Bíblia Sagrada, que foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, nos promete que tudo que nós pedirmos a Deus em nome de Cristo, se crermos, nós vamos receber. Então não existe oração sem resposta. Ainda que ela seja mal feita, o Espírito vai nos ajudar, de modo que quando ela chega nas mãos de Deus, Deus há de nos recompensar pela oração que fizermos. Por isso que a oração, ela é uma arma poderosa. É um poder que temos nas nossas mãos, mas infelizmente pouco usado por nós. Mas existem 3 pontos na oração que gostaríamos de tratar nessa reflexão. O primeiro é: qual é o lugar da oração? Onde nós devemos orar? Claro que nós podemos orar em qualquer lugar, onde estivermos. Mas o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Então, Jesus está sugerindo que você entre no seu quarto e em segredo converse com Deus
sobre os seus medos, as suas mazelas, os seus pecados e suplique a Ele o perdão para a sua vida. Isso é você relacionar-se com Deus. O segundo ponto é o tempo da oração. Qual é o tempo da oração? O tempo da oração é todo o tempo. Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Aí o Espírito aparece mais uma vez para nos ensinar na oração, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então devemos orar em todo o tempo. A Bíblia diz: orai sem cessar. Lucas capítulo 18 diz: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E o terceiro ponto é: qual é o momento da oração? É na alegria ou na dor? Muitas pessoas buscam a Deus somente no tempo da dor, da aflição, no tempo do vale, como nesse tempo que a gente está atravessando agora do coronavírus. As igrejas têm levantado um clamor pela terra de um modo geral. Mas o tempo da oração é todo o tempo, tanto na alegria quanto também na dor. A Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que Paulo está ensinando aqui, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, é de que todos os nossos pedidos devem ser dirigidos a Deus por intermédio da oração e da súplica. Súplica é a oração com insistência, né? É o clamor, naturalmente. E diz aqui que a paz de Deus encherá os nossos corações e todos os nossos sentimentos, a angústia, a dor, o medo, a ansiedade, todos estes sentimentos, eles estarão guardados em Cristo Jesus. Por isso que haverá paz em nossos corações. E finalmente, devemos aprender então sobre o valor, o poder que a oração exerce na vida daquele que a cultiva. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, concluindo, Jesus Cristo disse assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Então, concluindo, peçam, busquem e batam. Esse é o segredo da oração. Tudo que nós dirigirmos a Deus em oração, Ele há de nos recompensar por isso. Que Deus te abençoe e cultive essa vida de oração. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por nos dar o privilégio de conhecermos o Senhor e de, através da oração, falarmos contigo, Pai. Ensina-nos a orar, que o Teu Espírito possa nos ajudar, a fim de que as nossas orações cheguem até o Senhor e recebamos assim os benefícios da oração. Muito obrigado. Assim oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe e muito obrigado pela sua presença. Fique com Deus.